Boa tarde, Ana Nikongo. Kokanda dia ukulu di Nikongo, mwa ukulu luninanga muna nzaya mvimba. Kuna zombo petuka kabinda te kuna kunene, kimbote kieno. Ndiye pangi eno, enuni, baikanga, natange nsamu kukanda. Yandi ndiyo unu, ngizi didiaka. Unu diambu ibobela, diambu di Mateus, fui di mau. Ambuta emono toyu Nekongo ngini nanga. Nzevo, aengi katwa kunsolako. Tuka uwatu kwenda kuna nzonzambi. Uwatu kazola mawete kwa to bangi mambi kuna kazola lulemvu kazola mambo teko atwa bangi mambi kuna kuzombo. Mono na paiga na pova au amweni lidimbi kansi buta zeatu mono peki kivunda ko kuma toyo Nekongo ngini nanga mwa ukululu nanga muna nzaya mvimba lokota lokisoni kisa kuna povelu eto ana Nekongo ana espaço ne espaço Congo povelu eto a direita está lá uma campainha, clique kufuta kwa kunzimbuko zingovu kwa nizina Gimatondo apangizama unu diambu ibobela diambu di pangieto Mateus fui di mau. Yani pangieto fuluki saluki badi kakele banga kuna Luanda. Todo mundo sabe, ele foi grande jogador. Jogou no 1º de agosto, jogou na seleção nacional de Angola. E na altura eu já estive fora de Angola. Nós deixamos o Ndungi no 1º de agosto. E deixamos o Tando. Deixamos o metrô, talvez. Deixamos o Ndungi, né? Já citei o nome. Deixamos no Petro, Jesus. Aquela foi a nossa época. Agora, o tempo que veio, já não sei. Já não... Eu me lembro ainda no nosso tempo, no Progresso, o mais velho Yaya, tínhamos aquele autocarro grande, o velho, que era nosso treinador na altura. Eu também treinava no Progresso. O velho, estou a esquecer o nome, que era o treinador do Progresso. Tínhamos o Mayenda, o nosso guarda-redes, tínhamos o Sorcier, tínhamos o Kiala, tínhamos estou a me lembrar dos nomes de Sacaneno. Que mais? Os nomes, estou a ver os nomes na altura. Pronto, esqueci-me do nome, até esqueci-me do velho que eu gostava tanto. Não sei se ele está em vida, que era o treinador do Progresso na altura. O nome virá. Então pronto, povo angolano, se eu sentei-me aqui é para falar do nosso irmão Mateus Nginamau. Ele tinha feito um vídeo que estava nas redes sociais. Como sempre, as pessoas enviam vídeo para mim, para ver e talvez informar-me de alguns acontecimentos que não tenho conhecimento. E através dali também tento informar-me melhor para saber melhor e poder divulgar isso no nosso canal. Então,
é assim que o vídeo do irmão Mateus Fuidimão chegou. Então entrei em contato com algumas pessoas para ver, mas pronto, apenas ouvi a história, os que estiveram lá, conhecia a época dele, jogou no 1º de agosto na seleção, jogou um bom futebol, alguns escreveram para mim. Até parece que um irmão, um primo dele, ligou a partir da Irlanda. Também falou comigo sobre o Mateus Fuidimão. Eu me lembro, o irmão disse que está, depois de ver o meu vídeo no meu canal, tentou entrar em contato com Angola. Só que até agora ainda não localizou o Mateus Fuidimão. Mas o vídeo que tinha feito andou quase, porque era para pedir ajuda, se dá para dar mão no nosso irmão Mateus Fuidimão. Nzevo, ye mona bo nkaka akungi ulavo waya ni nzimbu kakele sala kweka sidi zo nzimbu. Pronto. Edio diambo yani kaka welenda kutubani ke envutu. Kansi eto diambo de nzola tutwa bangla. Diambo de nzola kwina kambe kanda vo to salaziana. Njona mona bo zola kazola ngekanda kazezo le moko kaparita lusadiso. Njona peka zole leko kadimbi kwaniko tuzevo enzimbu pasi zini nanga kasi itwa bobobo tuzezala tuvevola embundu mieto. Havia pessoas que escreveram ali, disseram, mas por que a federação não está a ajudar? Irmão, eu estou na Europa e aqui eu sei que a pessoa que fez essa pergunta vive na Europa. E a sua pergunta foi uma pergunta europeia. Mas nós em África, quando você joga, acaba, então esquece. E muitos jogadores aqui na Europa não estudaram. Tiveram sorte, 15 anos, depois da escola primária, eles já conseguem jogar futebol e ganham a vida. Fica mesmo até milionário, porque a maioria são milionários. E depois do futebol, não conseguiu controlar o dinheiro, e também falta de educação, e o dinheiro acaba. Mas sempre a federação ajuda. Como que eles ajudam? Às vezes convida o jogador a passar na televisão, fazer reportagem do futebol, e eles pagam. E vou vos informar que sempre que um jogador é convidado para passar na televisão, fazer entrevista ou acompanhar, dar a sua opinião, ele ganha 15 mil libras, que vale talvez 20 mil, 30, 25 mil dólares, por exemplo. Sempre que um jogador passa na televisão. Quando há um jogo de futebol, ele convida para uma entrevista. E ele fica aí assistir o jogo, fazer o comentário. Recebe pelo menos mais de 10 mil libras, 15 mil. Isso é apenas uma informação para vos dar. E quando você aparece 2 vezes, 3 vezes, aquele dinheiro às vezes ajuda. Às vezes te dão, você assina um contrato. Mas nós, quando o jogador, primeiramente, eles não recebem um bom pagamento, o vencimento é pouco para eles, é só para sobreviver. E quando a carreira acaba, então é o fim da sua vida. E se não tivesse emprego, outro emprego, outra profissão, então é o fim. Então eu entendo que não, isso foi o caso do nosso irmão Mateus Fuidimão. Mas depois do meu vídeo, recebi chamada também de um irmão nosso que vive na França. Ele é um jovem. E quando o moço, eu não diria miúdo, porque ele é adulto, ligou para mim e disse que, mano, segui o teu vídeo. E eu tenho conhecimento daquele homem quando jogava em Angola. E eu fiquei triste. Vi o homem falar, ele já não tem casa, dorme fora e tem mulher com as crianças. Fiquei triste. Então, mano, quero dar a minha contribuição. Isso já há 2 semanas.
e atrasei um pouco devido aos meus trabalhos também e outras coisas que eu tinha para fazer. Também à espera também de uma senhora que chamou para contribuir também. Então eu esperei para fazer esse vídeo. Irmão Bacongos, onde estiver, se seguir esse vídeo, neste momento, este irmão que está na França, em Paris, é um miúdo nosso, que nasceu em Luanda, cresceu em Luanda, mas é de família Bacongo. Esse miúdo entrou através do meu canal, que ele anda a seguir, conseguiu apanhar o nome, e ele enviou-me dinheiro no valor de 35 libras que eu tenho. Já recuperei, está comigo. E vou vos dar também a nossa conta do PayPal para os que querem nos ajudar no nosso programa. Estou a dizer isso a todo Bacongos, o mundo inteiro. Vou vos dar o nosso endereço, a nossa conta do PayPal. Quem quiser nos dar mão para equipamento dos trabalhos, nós agradeceremos isso, vamos agradecer isso. E tudo que nós vamos comprar para esse trabalho, e vamos divulgar isso. E apoio de todo, também citaremos o nome das pessoas que vão nos dar a mão. Mas neste momento, só tenho, ou apenas recebi 35 libras que veio da França, deste irmão nosso, o irmão menor nosso, chamado, vou citar o nome desse irmão, ele é chamado Likita Sérgio Manissa. Esse irmão nosso chamado Likita Sérgio Manissa, ele que enviou 35 libras, que está comigo. E aqui temos pessoas que enviam dinheiro em Angola, que fazem esse trabalho. Então o dinheiro ainda está comigo. Também não tenho contato do irmão Mateus Fuidimão, mas parece que ele tem um membro da família que está na Irlanda, que está, que eu conversei com ele, prometeu se conseguir o número e ele vai me informar. Os que estão em Angola, se conseguir se localizar este homem, o antigo jogador do 1º de agosto e também da seleção nacional, Mateus Fuidimão, consoante o vídeo, estava a chorar, está a dormir na rua, tem mulher e crianças, mas não está a conseguir, a vida virou difícil. Eu tenho 35 libras que o irmão Sérgio Manissa, que está na França, mandou para chegar em Angola. E a todos também que quiserem ajudar, podem enviar através MoneyGram, o nome é Álvaro Quimena Gonçalves, através MoneyGram, através Western Union. Se me enviar o código, o dinheiro vai chegar. E também vou vos dar a conta do PayPal, que é a conta da Associação Anane Congo, que vocês poderão enviar a toda parte do mundo onde estiver neste momento. E também os que vão também nos dar mão para compra de equipamento para os trabalhos, câmera, ou se tiver que nos enviar isso, tudo que vocês quiserem para dar apoio, agradeceremos muito esse apoio. O trabalho que eu faço, muitos em Angola estão a escrever que você não é patriota. Ankaka mugana finge na wadi de lugu se finge ato. Ankaka
você é maluco, você fala à toa. Consumo muito em dos anos, quer dizer, cada um insulta-me da sua forma. Mas eu estou apenas a fazer o meu trabalho. O meu trabalho é o trabalho do pássaro Toyune Congo. É mono ensamu na undo aquele mono. É mono diaga ndete ensamu kukanda dine Congo. Ndete ensamu com o povo angolano. É o trabalho que estou a fazer. E eu gostaria de tirar a atenção de todos. Eu sou britânico. Até esqueci-me de vos mostrar o documento de esta, que é vista dos Estados Unidos. Eu tenho todo o documento. Quando eu falo na televisão, não tenho medo. Deixa eu esclarecer. Alguns escrevem, olha, conhecemos a tua vida. Vamos dizer, o outro irmão que é da igreja Imuti chamou da França, começou a ameaçar. Nós também aqui vamos começar a fazer programa para falar da tua vida. Mas, irmão, essa aqui é televisão. Será que eu ando me esconder? Não ando me esconder. Eu sempre digo, sou honesto. Eu ando dizer isso na televisão. Será que vocês não têm ouvido para ouvir isso? O tempo que eu ando fazer isso, se eu fosse um maluco, um malandro, um desonesto, então vocês não iam ver isso na televisão, alguns a falar, a insultar, a dizer que não, você é um gatuno, você é mulherengo, você é isso, você me deve dinheiro, você... Então vocês andam a ouvir isso? Será que aquelas pessoas têm medo? Então um membro da igreja, alguns dizem que não, você vai ver, Deus vai te castigar. Você agora está abusando do pastor. Eu estou a falar a verdade. Não estou a me meter na vida de um pastor qualquer no mundo. Não estou a me meter numa igreja qualquer. Estou a falar a verdade. Então, nenhum dos vossos pastores é amigo de Deus. Eu também sou amigo de Deus. Eu. Então, não vejo este pastor que vai pedir ao Deus para o Deus me castigar porque eu estou a divulgar a verdade, as mentiras, as maldades dos pastores. Não acho desse pastor. Se esse pastor tivesse feitiço, ali é outra coisa. Se esse pastor tiver feitiço para me enfeitiçar, como dizem, enfeitiçar, né? Me castigar no feitiço, mas daí não vai funcionar, porque o meu Deus, daí que ele vai agora punir ou castigar o tal pastor. Porque o meu Deus não aceitará os feitiços do tal pastor que eu estou a esposar o povo que faz tanta maldade ao povo angolano. Sobretudo, eu sou patriota angolano. Eu sou angolano de carne e osso, do como é mono. Musi batangiri não é mono. Que não muito como ele louco do bandambu. O outro disse que não. Você não tem terra. Eu tenho terra, tenho aldeia. O meu avô, que é tio da minha mãe, eles nasceram 75. Vocês estão a ouvir agora a história? A minha avó, a mãe da minha mãe, nasceram 75. O pai deles chamava-se Mvoato. O pai deles chamava-se Mvoato. Agora estou a contar a história naqueles cães agora que escreve que você não é angolano, você também é um zairense. Você que é
você é um zairense, você não sei o que é. Zairense não sou. Não sou zairense, eu sou angolano, verdadeiro, carne e osso. Eu. A mãe da minha mãe nasceram em 75. O irmão mais velho da minha avó, sou Baluvalo. Ele também faz 45 filhos. Kuna kibokolo. Na luaka kuna kibokolo. E mono, fumukanda ngini nange mono. Wao yekai sasula, eva kulukamba, ele tua nuak ekikewa, ele tua nuak lungui, ele tua laka. Ele tua mono abo mono ngini nange olaka. E mono osikira ngini nange. Kina olaka kwe mono. Kasi e mono. Toyo ne kongo ngini nange mono. Musibata, visikinima. Kina kutukopo, ele kupabile kon kaka, ezukundate kuzombe mono. Ni mono ngine ntoto mono ngine, ntoto ngine nange yao kuzombe mono. Eu tenho aldeia, quer dizer, tenho terra que pertence a mim em Angola. Estou a dizer isso a vocês que são da igreja ocultista, que estão a me insultar a mim, a dizer que não você langa, todo mundo pode sair, e até vou dizer porque que eu saí de Angola, saí de Angola. Eu saí de Angola porque alguém me chamou de zairense. Era um português. E o tal português estava à frente da escola de alfabetização, na Maianga, naquela subida. E à direita, assim, havia lá um prédio onde vivia Tabonta, o cantor. E ao lado estava lá um prédio de um português. Aquele português tinha caminhões que ia de Benguela, não sei o quê. Aquele português naquela casa, ele fazia filho com a mãe, ele fazia filho com as meninas, filhas da mãe daquela senhora. Era uma preta. Não vou contar muito. Não sei se o nome dele era senhor Manuel, o senhor quem? É um branco português aí. Alfabetização, a subida da Maianga. Alfabetização, atravessar a rua, estava lá a fataria do senhor Matondo. Lá em cima morava Tabonta, o cantor. E a casa a seguir uma vivenda. Vivia lá um branco. Tinha caminhões que ia de Benguela para Luanda. E naquela casa o português tinha uma mulher preta. Não sei se é de Luanda ou de onde, não consigo explicar. E ele fez filho com a mãe. E a mãe, parece que já tinha menina com outro homem. E o branco faz também filhos com as filhas da senhora. Mas o branco tinha dinheiro. Outro dia houve luta aí, eu a passar, parei um pouco aí. Olha, não quero continuar com essa história. Eu tentei acudir, mas vocês estão a lutar para quê? E o branco que sai me tira a pedra. Ele a pensar que outra através eu era namorado. Afinal, todas as meninas que estão a lutar, a mãe e as filhas, eram mulheres dele. Fiquei nervoso. Ao final, as irmãs, a mãe e as irmãs, tinham um irmão que trabalhava na polícia da Maianga. Fiquei nervoso, entrei naquele quintal, faltava arma. Se tivesse arma, naquele dia. E o meu, quando eu entrei naquela casa, fecharam as portas, não sei o que, viram que nesse homem, não demorei, aparece lá um jeep azul da polícia. Afinal, a polícia, o homem era a família deles. Me aprenderam, me levaram na polícia da Maianga. Chego na polícia da Maianga, encontro lá, na altura eu não falava português, tinha dificuldade da língua portuguesa, encontro lá um mais velho do Mbanza Congo da polícia. Quando deu o meu nome, expliquei, você disse, não, eu sou Luiz. Então o velho fala comigo em Congo. É assim que eu consegui explicar para o velho. Então o velho olhou, disse, você vive? Eu disse que não, eu moro aí na Maianga, perto. Mas o meu tio também é do MPLA.
Ele disse quem? Eu disse o nome. Então, dele o número de casa. Ele liga para casa e o tio chega lá. Quando meu tio chega, perguntou: ah, epá, esse aqui, mas isso não pode, pá. Hein? Estou a fazer o vídeo do Sérgio e o Sérgio está sempre a chamar, a incomodar. Mas neste momento o vídeo que estou a fazer é para o Sérgio. Irmão angolanos, e o meu tio que chega, entra, fala com o comandante dali. E aquilo acabou pedindo perdão. Eu me lembro, o meu tio, eu ouvi o meu tio a dizer que não, cuidado, nós combatemos para essa terra. Eu me lembro daquele português, mas agora eu entendi o que ele dizia. Ele disse que nós combatemos para... Então ele falou com o comandante da polícia, o comandante disse, estava falando, não, calma chefe, calma chefe, calma chefe. O comandante da polícia da manhã a dizer, calma chefe. Então eu entendo que não chefe, quer dizer, meu tio era superior dele, eu não vou chegar ali, mas... Então combinaram depois e foram aí à busca do tal branco, não sei o que aconteceu no fim. E eu fui na Maria Pia, trataram a ferida. E daí, com o tempo, tropa, entendi muita coisa. Eu vi que havia coisa em Angola. Do norte, eram ameaças ao governo, eram ameaças aos mulatos, eram ameaças a outras tribos de Angola. E pronto. Mas talvez a idade, né? Talvez foi a idade. Mas hoje entendo por que essa divisão em Angola, essa coisa toda que está acontecendo em Angola. Agora entendo o tempo que estou fora, a amizade, a educação, muita coisa por aí. Mas só quero apenas responder, não saí de Angola porque vi a procura. Foi a decepção que eu... Me lembro uma vez, tive com um mais velho, grande homem em Angola. Ele está lá, está vivo. Ele perguntou-me, em 88, ele me pergunta, mas você está aqui na Inglaterra? Foi na Inglaterra. Ele me pergunta, mas você está aqui, como que você conseguiu chegar aqui? E por quê? Eu disse, velho, porque eu sou bacongo. E onde que eu nasci não aprendi português. E vim aprender português em Angola. E cheguei a Angola, eu vi que a minha educação já é ameaça ao nosso governo. A minha coragem, mas não deram consideração no meu amor da pátria. Mas a minha família combateram até que conseguiram a independência de Angola. Ele disse, é grave. Isso é grave. Ele disse uma coisa, e aquele velho ficou meu amigo até hoje. Ele sempre mostrou a mim que não é a língua, mas há uma outra coisa que faz uma pessoa ficar angolano. Aquele velho era do sul e eu era do norte. Na casa dele eu entro como eu quiser. Se eu não tiver dinheiro, se eu quiser a ajuda dele, basta chamar. Ele vai me dar. Povo angolano, só quis esclarecer a este povo, eu sou de Angola. Quando eu falo, é porque tenho um povo de Cabinda Cunene. Verdadeiros angolanos são meu povo. E eu estou a ver que vai acontecer em Angola, porque daqui a pouco vamos perder Angola. Angola vai ser ocupado pelo estrangeiro
assim que o dos Santos saiu, ainda teremos problema, porque Angola é capaz desta vez cair na mão de um muluba congolês, ou na mão de um swahili, ou na mão de um ruandês. E angolano vai virar escravo. Tenho muitas informações daquilo que estou a dizer, e isso está vindo branco a dizer isso. Que são professor na universidade, que ensina história, que são políticos. Só isso que eu posso dizer. Angolanos que frequentam, eu ouvi o velho Tony da Costa disse que são eles que fundaram Chatham House. Então, os que estão na Inglaterra sabem Chatham House é o que é. Quem você pode encontrar no Chatham House, com quem pode fazer amizade com o Chatham House. E se você tem amigos no Chatham House, o que você terá como conhecimento de África? E eu tenho lá muitos amigos. Muitos amigos. Abraço ao irmão Mateus Fuidimão, tem o teu dinheiro. Os que também querem ajudar, podem entrar em contato com 0044 740 40 22 3 27, canal Ana Necongo. No WhatsApp ou pode chamar, ele é o número da nossa associação. O meu número privado não dou nas pessoas. Agradeço imenso e até a próxima, povo angolano. Tamo junto. Tchau, tchau.